meu nome é Leonardo. Oi, o meu nome é Rayane. No vídeo de hoje, vamos fazer a continuação da playlist de entrevistas com professores do IFSC. Nosso entrevistado vai ser o professor Jefferson, que trabalha na área de mecânica no IFSC Campo Joinville. Para iniciar, a gente gostaria que o professor falasse um pouco sobre o senhor, assim, a sua formação e onde o senhor se formou. Bom, eu sou Jefferson Luiz Jerônimo, né? Sou professor do Instituto Federal hoje, né? E basicamente minha formação, né, começa do curso técnico em mecânica na Escola Técnica Tupi, né? Então foi uma grande formação que eu tive. Após então eu continuei nessa área, né? Então realizei engenharia mecânica na UDESC em Joinville também, né? Eu sou joinvilense, então a Escola Técnica Tupi é em Joinville, a UDESC, né, o campus CCT também é em Joinville, e após isso eu comecei a minha estrada na indústria, né? Então comecei a trabalhar em uma indústria joinvilense também, na época a buscar ônibus, né? E paralelamente eu fiz o mestrado em engenharia mecânica, né, na UFSC em Floripa. Em 2015, então, eu passei no concurso para professor efetivo e comecei a minha carreira dentro do IFSC, né? Então, a partir de então, ali no campus Xanxerê, inicialmente, durante 1 ano e 8 meses, eu trabalhei no campus Xanxerê, fui coordenador do curso de engenharia mecânica lá, e então eu fiz a remoção para Joinville e estou lá desde então. Aí retornei para casa. Então, como o professor falou, o professor dá aula no IFSC desde 2015, né? Sim, eu ministro aula desde Bastante 2015. tempo. Foi 2014 eu entrei como professor temporário. E daí em 2015 eu passei no concurso. Agora eu não sei bem as datas, mas eu sei que eu entrei no meio de um ano. Agora eu não sei se foi em 2015 ou se foi em 2016 que eu entrei como efetivo no IFSC. Como o senhor é o primeiro professor que faz parte aqui da entrevista de mecânica, a gente queria saber sobre o curso de mecânica que é oferecido lá do IFSC, né, o curso técnico de mecânica. Como que é e alguns assuntos que são trabalhados lá no Certo. curso. Curso técnico em mecânica, eu tenho experiência até porque eu fui aluno de um curso técnico em mecânica, né? Então, eu vejo que ele te traz, além de informação da mecânica, além dos conhecimentos sobre mecânica, né? Ele acaba desenvolvendo outras coisas na pessoa, né? Que a gente acaba nem observando, mas, por exemplo, né, algumas habilidades manuais que a gente normalmente não desenvolveria, né? Então a gente ali tem a possibilidade, né? Então a pessoa também acaba tornando-se mais atenta, porque querendo ou não, quando você vai fabricar uma peça, você vai fazer um desenho, né? Você exercita essa paciência, essa atenção, né? Esse cuidado que você tem que ter no desenvolvimento do trabalho. Quais são os assuntos que são abordados? A gente normalmente consegue dividir a área da mecânica ali em alguns setores, né? O estudo em materiais, né? Em projetos mecânicos, em termofluidos, né? E em fabricação mecânica, né? Então, esses são as grandes, vamos dizer assim, as grandes áreas, né? Certo? Dentro disso, né, por exemplo, em materiais, a gente pode estudar a questão de cerâmicas, polímeros, né, de metais, então, ver propriedades mecânicas, saber como ensaiar, quais são os tipos de ensaio que a gente utiliza para determinar as propriedades mecânicas desses materiais, né? Então, aí tem a questão, por exemplo, de projetos mecânicos, a gente começa a abordar em como elaborar um projeto mecânico, desde o início, como desenhar, como fazer um desenho técnico-mecânico, que é diferente de fazer um desenho artístico, né? Porque ali a gente tem muito enriquecimento nas informações e informação clara, né? A questão de dimensionamento, né? Eu sou da área de projetos, então às vezes eu posso até falar um pouquinho melhor sobre a área de projetos, né? Então a questão de dimensionamento, seleção de equipamentos, seleção de
de algumas estruturas, né? Então, na fabricação, a gente pode falar sobre soldagem, então, a forma de usinar, quais são as técnicas que podem ser utilizadas para se chegar a um produto, né? Então, a gente pode falar de fresamento, de conformação, de torneamento, né? Então, vários tipos de técnicas de fabricação que são abordadas ao longo do curso ali, para que o técnico em mecânica saiba quais são as ferramentas que ele pode utilizar e quais são as técnicas que ele pode utilizar, né, para que tenha um bom desenvolvimento ali no ambiente de trabalho, né? Então, e que o curso técnico em mecânica dá esse contato e dá esse lastro, né, para o técnico que está em formação. O professor lá no IFSC faz parte de algum projeto de extensão atualmente? Atualmente, eu não estou fazendo nenhum projeto de extensão, né? Tem alguns que estão engatilhados para acontecer, né? E até porque a gente estava fazendo uma parceria com algumas empresas, né? Então, para fazer essa extensão, foi uma demanda de alguns alunos. É bem interessante quando surge essa demanda a partir do aluno, né? Porque daí fica tudo muito mais redondo, né? Então, existe um interesse real, existe uma vontade, né? Tanto da indústria quanto nossa, e essa colaboração é muito interessante, abre portas, né? Então, existe alguns que estão em vista, mas no atual momento eu não estou desenvolvendo. Já desenvolvi, né? Mas como eu também estou fazendo um projeto de pesquisa grande, né, que envolve inclusive o meu doutorado, aí eu acabei esperando surgir essa oportunidade e surgiu, né, esse último semestre, e vamos ver se num curto espaço de tempo já vem algo bem interessante aí pela frente. Da opinião do senhor, qual que é a importância de o aluno fazer parte de um projeto de extensão e o projeto de pesquisa? É o que contribui para o aluno e para o professor fazer parte desses projetos? Olha, o projeto tanto o projeto de extensão quanto o projeto de pesquisa é uma troca, né? A gente vê assim que é um desenvolvimento mútuo, né? Então, eu vejo que há uma grande importância, né, nesse desenvolvimento do aluno, né? Então, uma diferença, né, faz uma grande diferença para o aluno participar dos projetos de pesquisa e extensão. Uma vez que ele passa a tratar, né, uma pesquisa, uma extensão que muitas vezes envolve algum objeto de pesquisa também, né? Então ele passa a tratar aquilo ali como um projeto seu. Ele tem essa responsabilidade, ele assume essa responsabilidade, né? Ele começa a ver que ele não é só um estudante que senta na carteira e tem que aprender e que é a única forma de aprender, e que existem outras formas de aprender e se desenvolver, né? Então, e o projeto mostra isso, ele acaba, ao longo do tempo, mostrando a evolução para o próprio estudante, né? Então, e a gente começa a ver, como professor, a gente fica orgulhoso dessa evolução. A gente vê como se trata, né, a cada dificuldade, a cada problema que o aluno tem que transpassar, que ele tem que encarar, né? Que ele vê, então, ele se vê aprendendo, ele se vê evoluindo, e a gente vê também, né? Então, é uma preparação, querendo ou não, para o mercado de trabalho, para a vida, né? Para outras coisas que não seja apenas a instituição aqui dentro do IFSC, que é uma bolinha tão fechada, né? Algo tão pequeno, né, dentro da sociedade que a gente vive. Lá no IFSC a gente tem os 2 cursos técnicos integrados, né? Um em mecânica e um em eletroeletrônica. E a gente queria saber se o professor já fez ou tem ideia de fazer alguma coisa para relacionar esses 2 cursos, fazer com que eles trabalhem em parceria. Olha, eu já, inclusive, fiz algum projeto de pesquisa com a minha irmã, que também é professora no IFSC, que é a Joyce, né? Então, que está orientando vocês nesse projeto. E sempre é interessante
envolver áreas diferentes, né? Eu vejo dessa forma. É óbvio que dentro da nossa área a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente está mexendo com alguma coisa que a gente já conhece, então que fica muito mais fácil, né? Então a gente está trabalhando com algo que é palpável para nós, né? Quando envolve mais de uma área, obviamente traz uma questão de gestão, uma questão de até de conhecimentos que a gente não domina, né? Então a gente fica dependente de outras pessoas, então é mais difícil, mas obviamente eu acredito que seja uma das coisas positivas do IFSC, né? Que a gente tem ali realmente um grande envolvimento entre as áreas, né? E que a gente pode fazer essa mescla e ser uma mescla bonita, né? Eu não descartaria, inclusive, num futuro, talvez, né, de um curso ou de alguma coisa que seja algo mesclado e que consiga trazer, né, algo diferente para a sociedade, que fosse uma demanda da sociedade aí que a gente possa, né, oferecer, né, e sanar. O IFSC oferece bastante oportunidades para que alunos façam atividades fora da sala de aula. Como, por exemplo, são essas que a gente está falando, né? Que é projeto de extensão, projeto de pesquisa, que os alunos buscam algo a mais do que poderiam ser apresentado em sala de aula. Mas o professor, né, acha que está faltando algo para que os alunos busquem mais participar desses projetos, como de pesquisa, extensão? Olha, é que a quantidade de alunos é bem maior que a quantidade de professores, né? Então, obviamente, a gente não conseguiria nem atender, se todo mundo quisesse fazer, a gente não conseguiria atender, porque existe a necessidade a orientação tem que ser algo mais próximo, né? Eu vejo da seguinte forma, né? As pessoas que têm interesse, elas têm buscado fazer, né? Têm buscado fazer e realmente têm desenvolvido um bom trabalho. Muitas vezes são oferecidas outras, e talvez não tenha tanta demanda, porque muitos dos nossos estudantes são trabalhadores ou já fazem estágio. Então, como existe várias formas de se desenvolver, né, além do projeto, além de extensão, né, eu vejo que cada um vai buscando uma forma de desenvolvimento, né? Claro que sempre é interessante a gente fortalecer a pesquisa e extensão, né? Sempre é interessante. Vejo que se fosse aberto mais vagas, talvez a gente tivesse mais pessoas que buscassem essa forma de se desenvolver. Mas também temos ali a questão do estágio e outras formas que os alunos buscam ali para poder desenvolver as habilidades, né, voltadas para o curso técnico. Talvez ali a questão de bolsas, né, é importante, né, talvez a gente não tenha tanto ainda no campus, né, alguns projetos, alguns recursos de projeto poderiam ser um pouco maiores, né, que para a gente pudesse desenvolver algo um pouco mais grandioso, ou o espaço, né. Hoje o IFSC Joinville tem carência bastante de espaço, né, de salas para pesquisa mesmo, né. Então tem lá o container que é voltado para isso, mas fora esse espaço ali a gente não tem nenhum outro espaço que é destinado à pesquisa, né. Então seria interessante ter esse espaço, né, mas com aquilo que temos hoje, né, a gente consegue desenvolver um bom trabalho, podemos dizer dessa forma, né? Falando agora sobre a pandemia, como é que estão sendo as aulas e os projetos? Estão conseguindo fazer tudo assim de uma maneira melhor ou está tendo muita dificuldade ainda? Olha, eu vou te dizer que não ficou mais fácil, né? Não tem como ficar mais fácil. A gente tenta desenvolver aquilo que a gente consegue, né? Então, voltando para a resposta primeiro para a parte de pesquisa, o projeto que eu venho desenvolvendo, por exemplo, a gente tem feito o que dá para fazer, né? Então,
as aquisições, algumas coisas que a gente tem que é um pouco mais complexas, assim, que não dependem das instalações, né, do Instituto Federal, eu tenho feito, né, e tenho desenvolvido ali para que a gente possa avançar o máximo possível, né, até o possível retorno ali e utilização do ambiente ali de laboratório. Algumas coisas a gente tem desenvolvido, né, mas exige um pouco mais, né, de energia, né, então tudo deve ser marcado, então é um pouco mais complexo, né, e demanda um pouco mais de tempo para a gente fazer, né? Não, a gente não tem a mesma flexibilidade de antes, né? E sobre as aulas, e a gente, né, acredito que vários outros professores também, né, já até alguns relataram para mim, existe uma dificuldade, né? Existe, porque, querendo ou não, foi algo que a gente teve que se acostumar de bate-pronto, né? Então, teve que desenvolver. Eu tive que fazer edição de vídeos que nunca tinha feito na vida, né? Então, gravar um vídeo, né? Gravar a tela do computador, como fazer isso, né? Nunca havia feito na vida também, então vamos ter que fazer agora. Ah, vamos fazer um canal no YouTube, vamos ter que fazer também, né? Então tudo, os métodos que a gente vem buscando fazer, buscando utilizar, tudo isso gerou uma necessidade de capacitação e foi uma capacitação própria, né? Então, tudo demandava muito tempo para até sair a primeira aula gravada, né? Demorou muito mais tempo do que se esperava, né? A grande dificuldade hoje é o quanto de tempo a gente gasta para gravar uma única aula, né? Então, querendo ou não, isso demanda muito tempo e gasta muita energia da gente, né? Porque eu tenho que preparar a aula, eu tenho que gravar a aula, depois eu tenho que editar a aula, então, né? E depois postar no YouTube, e organizar tudo, deixar tudo bonitinho para que o aluno consiga compreender também. Existe toda essa preparação, porque senão fica dificultoso, né? Eu me coloco na situação do aluno e ficaria realmente quase impossível para esse aluno compreender se fosse algo jogado, algo desorganizado, né? Então, é interessante que gasta-se o tempo, gasta-se energia, né? Porém, é necessário para que se tenha algum resultado, né? Hoje a gente já tem uma desistência, assim, uma evasão, né, que foi provocada pelo coronavírus ali, que né, não é muito o que a gente espera, né? A gente quer que o aluno que entra no Instituto Federal, que ele se desenvolva, que ele se forme, que tenha um resultado disso na vida dele, que a gente possa ter um impacto na vida dele, né? A dificuldade maior é exatamente essa, né? É essa interação que a gente não tem mais dia a dia, né? É esse contato que a gente não tem no corredor para tirar uma dúvida, né? Então, o contato que a gente não tem também, né, fora do horário de aula, ou até mesmo dentro do horário de aula, ali um momento que a gente faz para sanar alguma dificuldade ali que o aluno vem enfrentando, né? Então, é algo menos direto, né? A gente vê uma impessoalidade, né? Até. Então, a gente está aqui, eu estou fazendo a minha aula, eu estou apresentando para o computador, né? Então, o computador nunca vai ter uma dúvida em cima daquilo que eu estou falando. Então, eu não tenho esse feedback natural, né? Que seria dentro da sala de aula de um aluno perguntar: peraí, professor, aquele ponto ali não ficou muito claro, né? Dessa forma como o senhor explicou, não ficou muito claro. Eu gostaria de uma outra explicação, né? E existem várias formas de a gente explicar, né? Vários exemplos, né? E que às vezes surge nessa dinâmica da aula, né? E que é muito mais interessante, que é muito mais dinâmico. Então, eu acredito que a grande dificuldade é exatamente essa, né? Por ter uma impessoalidade, né? E às vezes os problemas técnicos ali na conexão, isso acaba trazendo um pouquinho mais de problema e uma complicaçãozinha ali e talvez uma demora, né, na compreensão dos temas.
uma das coisas que a gente percebeu é que tanto das aulas e projetos, novas atividades, métodos foram criadas e desenvolvidas para lidar melhor com essa pandemia. Você acha que quando a gente voltar para as aulas presenciais, algumas atividades e métodos e ferramentas vão continuar sendo usadas e trabalhadas? Tenho certeza. Inclusive, eu pretendo utilizar. Eu acho que as ferramentas e todo o material didático que a gente está desenvolvendo agora só vem ajudar, né? Imagina que agora, por exemplo, né, eu tendo todas as aulas preparadas ali em vídeo, né? Então, eu acredito que, como aluno, isso facilita muito a compreensão. Por exemplo, você vai na sala de aula, você tem toda a aula lá presencial, tira as suas dúvidas, mas às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, algum detalhe, e antes a gente não podia mais revisar a aula, né? Agora, com elas gravadas, a gente pode ali já ter um novo contato, olhar, né, com mais calma, sanar a dúvida, certo? Então, tem outras ferramentas ali, por exemplo, algumas atividades que podem ser feitas, alguma coisa mais interativa, né? Então, a gente pode utilizar o Moodle, deixar mais organizado, mais bonito, né? Deixar tudo mais programado. Eu acho que tem muita coisa positiva, né? Acho que esse dinamismo, né, ajuda para a compreensão do conteúdo, né? E que o aluno não fica travado, não fica parado naquele, por exemplo, em um problema, ele não acaba não sendo desmotivado, né? Então, acho que vem a agregar, né? E vem para ficar algumas coisas, algumas técnicas, sim, né? E com certeza vários professores devem estar selecionando as principais técnicas que eles querem manter, né? Quando voltar até as aulas presenciais, é para melhorar o resultado, né? E o nosso resultado, né? Se o melhor será todo mundo compreendendo e conseguindo aprovação nas disciplinas, né? Esse seria o resultado ideal, né? De todo professor, né? Ele chegar ao final do semestre e olhar, muito bom, todo mundo daqui está saindo com o domínio desse conteúdo que eu apresentei, né? E mostrando uma evolução grande do início, e todos eles estão aprovados e com louvor para seguir aí a caminhada no desenvolvimento aqui no curso técnico, né? Então, acho que todo professor deseja isso, e qualquer ferramenta que venha para auxiliar e melhorar isso é muito bem-vinda. Quanto ao curso técnico, para o professor, qual que é a importância de fazer um? Eu acho que tem várias formas de encarar essa importância, quando a gente fala de importância, né? Porque isso muito depende da pessoa, né? Por exemplo, no meu caso, o curso técnico, ele me deu a profissão, né? Mas mostrou muito para mim o caminho que eu desejava seguir, né? Então, logo dali, eu sabia que eu queria seguir na mecânica, então eu fui fazer engenharia mecânica, porque esse era o caminho que eu desejava, como pessoa, seguir e me desenvolver, tá? Mas para outras pessoas, pode ser que ele seja o caminho para abrir, né, uma oportunidade de mercado melhor, né? Então, o curso técnico de mecânica, ele pode te trazer a oportunidade de você trabalhar na indústria, desde a parte né, de fabricação, até a parte de projetos, né, projeto mecânico, né? Então, pode trabalhar também com a questão de metrologia, né? Então, em outras áreas ali que você pode atuar, né, para que possa se desenvolver ali e né, desenvolver nessa área que você está atuando, né? Mas daí vai depender da pessoa, a importância, né? Então, se for encarado como uma forma de você ganhar uma renda para poder se desenvolver em uma outra área, né? Já vi pessoas me falar isso, né? Que eu tenho a necessidade de ter uma renda, né? Para que eu possa fazer um curso que eu desejo, né?
Então, não é aquilo que eu desejo, mas é um caminho que eu tenho que seguir, né? É uma oportunidade que eu tenho na vida, né? Outras oportunidades por exemplo, um concurso público, né? Então a gente vê, tem muitos concursos, por exemplo, para a Petrobras, né? Inclusive dentro do IFSC, a gente tem técnicos em mecânica, técnico em eletrotécnica, né? Que são contratados. Então tem várias formas de você se desenvolver. Você pode ser, inclusive, né, um profissional liberal, né, atuante nessa área também e se desenvolver, né, para que tenha a sua própria empresa também. Né? Então, tu pode ser um empreendedor, né? Nessa área que você tem o domínio, você pode atuar dessa forma, né? Então, essas são algumas oportunidades que me vêm à cabeça agora, né? Obviamente existem outras, né? Então, você trabalhar dentro da indústria, né? Que é uma obviedade, também é outra, né? Então, você pode entrar, por exemplo, dentro da indústria desde estagiário, né? Já vi grandes histórias aí que a pessoa entra como estagiário e sai como diretor da empresa, né? Então, tu acaba se desenvolvendo e vendo oportunidades dentro da empresa e vai se desenvolvendo de acordo com aquilo que você vê como o seu objetivo, né? Então, agora sou um técnico formado, estou contratado como técnico, mas eu desejo ir partir para a área de gestão. Daí, então, a pessoa começa a se desenvolver, fazer uma graduação em administração, fazer uns cursos de gestão, se torna supervisor e assim vai subindo e vai vendo as oportunidades aparecendo. Então, o curso técnico é interessante que ele pode ser associado com outras graduações, por exemplo, e ele continuar agregando, né? Então, já vi médicos que foram formados ali em técnico em mecânica ou técnico em eletrônica e que participaram, por exemplo, do desenvolvimento de projetos, né, para a área da medicina, né, e fizeram ali desse desenvolvimento, né, eles conseguiram fazer um projeto inovador, né, e tem uma patente sobre o projeto que foi desenvolvido. Então, essa experiência do técnico em mecânica ou do técnico em eletrotécnica, né, associado ao conhecimento que ele tem de medicina, né, trouxe a ele a oportunidade de desenvolver algo nesse sentido, né, porque ele tinha já um certo domínio e uma certa capacidade de se desenvolver de desenvolver esse tipo de projeto, né? Então, e até a questão de conversar com um engenheiro, com um técnico que está encabeçando ali o projeto, né, que está sendo desenvolvido, fica mais fácil, né? Então, tu trabalhar com essas pessoas fica mais fácil, né? Porque você já tem um conhecimento, né? Então, basicamente isso. Acredito que essas oportunidades, né, o curso técnico que é oferecido ali, né, o Tecmecânica, Eletrotécnica e outros técnicos que são oferecidos, né, podem ser encarados de diversas formas, né, desde o desenvolvimento pessoal, em uma bagagem que você vai levar para algo que você vai utilizar mais lá à frente, né, associado a alguma outra formação, mas também pode ser o caminho que você deseja seguir, né, como foi o meu caso. Então, tem várias formas de você ver, né, por isso que eu falei no início, depende da pessoa, mas existem várias formas de se ver, né, o técnico e o que ele pode te trazer. Para o senhor, como que é ser professor do IFSC, do aula do curso técnico? Eu adoro, né? Eu acho que para mim é a profissão que eu desejava. Então, eu vejo assim que eu atuo principalmente no curso técnico concomitante, né? Então, o meu público, ao contrário do curso integrado, ele é bem heterogêneo, né? Então, eu tenho vários tipos de pessoas, né, dentro de uma sala de aula. E se for ver de idade de a partir de 16 anos
até 50, 60 anos. Né? Então, isso é quando tu vê assim, parece uma Babilônia, né? Mas tu vê que é uma coisa muito interessante o que acontece dentro dessa sala de aula, porque há uma troca muito grande, né? As pessoas mais experientes acabam trazendo as experiências para dentro da sala de aula e é engrandecedor para aqueles que não têm experiência, né? No entanto, aqueles que não têm experiência, normalmente eles têm certas habilidades, por exemplo, né? Estão dentro da sala de aula, né? Então, querendo ou não, né, o domínio, né, de matemática, o domínio de algumas técnicas, né, que são muito desenvolvidas aí no ensino fundamental, né, que às vezes os mais velhos não têm esse domínio, eles acabam se auxiliando, né, acaba havendo essa troca. E eu acho isso muito especial, acho isso muito interessante, né? E a gente encarar esse tipo de cada vez, né, cada semestre que tu entra, né, ter lá 40 pessoas diferentes que você nunca viu, né, e que você vai fazer parte do desenvolvimento delas e que muito provavelmente aquilo que talvez não aquilo que especificamente eu falar, mas um pouquinho eu vou contribuir, né, vai mudar um pouco a vida dessa pessoa, vai trazer a ela uma oportunidade diferente. Então, eu acho que a arte de ser professor é essa, né? Então, o porquê que eu gosto de ser professor é por isso, porque a gente consegue, né, contribuir para que as pessoas consigam mudar as próprias vidas, né? Que elas consigam ver uma luz no fim do túnel ali, né? Então, e que é através delas mesmo, né? Então, do desenvolvimento delas, que elas conseguem, então, visualizar algo diferente mais à frente, né? Então, mudar destinos é uma parcela ali que eu acho bem interessante do resultado do nosso trabalho. Para finalizar, a gente queria que o professor desse um recado para os alunos que querem entrar no IFSC e querem fazer algum curso. Pois que venham, né? Serão muito bem recebidos, né? Tenho certeza que aquilo que a gente vai tentar ensinar para vocês, né? Então, que a gente sempre tenta o nosso melhor, mas aquilo que a gente vai tentar ensinar para vocês vai trazer muito impacto na vida de vocês. Talvez vocês não consigam visualizar em um primeiro momento, mas no futuro eu tenho certeza que vocês vão dar uma olhadinha para trás e vão ver, valeu a pena. Valeu a pena encarar o IFSC, valeu a pena se desenvolver, valeu a pena fazer o meu curso técnico, né? E visualizar a vida um pouco diferente depois dele. Então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e nós nos vemos na próxima. Tchau!